Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Santos da Mata e farei a apresentação do artigo intitulado Transparência dos municípios mais populosos do Estado do Espírito Santo sobre contratações emergenciais no combate à Covid-19. Este trabalho realizei em parceria com o José Márcio Barcelos Muniz. Introdução. O Brasil e o mundo encontram-se em um período absolutamente excepcional, que requer a adoção de medidas emergenciais para o enfrentamento e contenção da pandemia causada pela Covid-19. Por conseguinte, o governo federal brasileiro regulamentou contratações de bens e serviços para o combate da Covid-19, por meio da Lei Federal número 13.979/2020. Pouco se sabe sobre o fenômeno da transparência governamental em cenários excepcionais, como o do momento atual, gerado pela pandemia da Covid-19. Então, o estudo é dentro desse contexto de investigar a transparência governamental em cenário de grande excepcionalidade, como o representado pelo momento atual, a crise da pandemia do novo coronavírus. E, dentro desse contexto, os governos nacionais, em específico no Brasil, regulamentou normas que pudessem simplificar regras de contratações, em especial para atender às necessidades dos sistemas de saúde. Essas contratações dão a possibilidade dos entes governamentais de dispensarem processos de licitação ou realizarem processos simplificados, de pregões simplificados. E isso vem para agilizar os processos de aquisição de bens e serviços no setor, em especial o setor de saúde. Nesse período também, verificou-se a atuação de ONGs na edição dos primeiros rankings de transparência das entidades governamentais no combate à Covid-19. Dois trabalhos se destacam nesse período, foram realizados pela Open Knowledge Brasil e a Transparência Internacional Brasil. Tanto é que a base metodológica que nós utilizamos nessa investigação é fruto do trabalho desenvolvido pela Transparência Internacional Brasil. Na primeira edição do Ranking de Transparência no Combate à Covid-19, divulgado em 21/5/2020, o Estado do Espírito Santo ficou na liderança. Esse ranking foi preparado então, pela Transparência Internacional Brasil, dentro dos critérios estabelecidos por essa metodologia, avaliou os 26 estados da federação, o Distrito Federal e as 26 capitais. Com isso, nessa primeira abordagem, essa primeira investigação da transparência em relação às contratações emergenciais, o Espírito Santo recebeu uma excelente classificação, ficando aí na liderança, e esse se tornou uma razão para que nós investigássemos o ambiente Espírito Santo, uma vez que o Estado ele é responsável pelas diretrizes que são adotadas em seus municípios, né? Os municípios devem seguir as diretrizes do governo estadual. Eles não podem, eles podem complementar a legislação, porém não pode divergir das diretrizes. Uma vez, então, que um Estado está bem colocado numa classificação de ranking de transparência, isso pode influenciar muito também as ações de transparência nos ambientes, nos municípios que representam esse Estado. Problemas de pesquisa. Como se apresenta a transparência dos municípios mais populosos do Estado do Espírito Santo sobre contratações emergenciais no combate à Covid-19? O objetivo do estudo foi identificar, com base na metodologia do ranking de transparência no combate à Covid-19, da ONG Transparência Internacional Brasil, o nível de transparência dos 5 municípios mais populosos do Estado do Espírito Santo, sobre as contratações emergenciais relacionadas à Covid. Por que, então, investigar os 5 municípios? Aqui foi por uma questão de infraestrutura, questões de recursos, né, suficientes para implementar essas medidas de transparência, pessoal capacitado, e também o fato desses municípios se encontrarem em uma situação de pandemia entre os 5 mais
em termos de números de contaminados e vítimas do Covid-19. E quando há um cenário como esse, o que se espera é que as ações de combate à pandemia sejam mais intensificadas nesses territórios. Revisão bibliográfica. Nós selecionamos 3 itens para serem discutidos na abordagem, na revisão bibliográfica. O primeiro item que nós discutimos foi a questão da transparência accountability. Lembrando que são conceitos distintos, porém, complementam, né? Para ter accountability tem que ter transparência, e a transparência dos governos para com seus cidadãos é vista como um fator necessário à accountability democrática e, consequentemente, a consolidação da democracia. Isso é uma citação de Zucoloto e Teixeira, de 2014. Raup e Pinho, em 2016, está que a transparência é materializada através da disponibilização de informações e sua justificação faz parte da accountability, termo que não encontra abrigo no léxico político no Brasil. Não há um termo específico que corresponda em língua portuguesa à accountability. O que se tem é o sentido, é explorado o sentido. E Pinho e Sacramento informam que o significado do conceito envolve responsabilidade, controle, transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram ou deixaram de ser empreendidas, premiação ou castigo, Segundo Filho, Colares e Andrade, 2015, no Brasil, a transparência pública constitui direito do cidadão e dever da administração pública. Neste aspecto, um texto legal importante no contexto da transparência é a Lei de Acesso à Informação. O uso das TIC no governo e a explosão da informação digital em toda a sociedade oferece a possibilidade de um governo mais eficiente, transparente e eficaz. Os esforços da gestão pública na busca da transparência encontram no governo eletrônico e, mais especificamente, nos portais eletrônicos, um dos seus aliados. Isso é interessante no sentido de que as informações têm sido buscadas pelas tecnologias de informação e comunicação, com a sigla TIC, em que atualmente os governos nacionais têm usado bastante as tecnologias para a questão da promoção da transparência e divulgação de suas ações. E por meio dela que nós hoje podemos identificar as ações que foram empreendidas, as prestações de contas que são realizadas. Revisão bibliográfica, o item 2 foi transparência e accountability em contratações emergenciais. Neste item da pesquisa, basicamente nós elaboramos um quadro de recomendações com base no material, nas referências ali da Transparência Internacional Brasil, que é um guia das contratações emergenciais que a Transparência Internacional disponibiliza em seu site, e ali existe uma série de recomendações para que seja promovida a transparência, principalmente por meio da criação de um portal específico para a divulgação dessas contratações emergenciais. É o foco principal do manual. E como deve ser elaborado e construído esse portal, que tipo de informação deve ser disponibilizada ali, para que tenhamos uma transparência em tempo real. O item 3 são os estudos anteriores. Nós temos os estudos que exploram a questão da transparência governamental. Selecionamos alguns itens que são importantes, que subsidiam a nossa análise. Temos, por exemplo, o estudo de Cruz Silva e Santos, 2009, Jans e Raup, 2016, que eles realizam estudos voltados a identificar o nível da transparência fiscal eletrônica nos sites e portais da transparência dos entes governamentais. Temos também estudos voltados a identificar os fatores que possivelmente influenciam a transparência eletrônica da gestão fiscal, como população, receita orçamentária, PIB per capita, taxa de alfabetização e IDHM, etc. Também estudos de Cruz, Silva e Santos, 2009, Helios e Sayogo, 2014, já na literatura internacional. Estudos sobre o efeito da forma como os mecanismos de transparência estrutura
no impacto sobre as políticas públicas, também na literatura internacional de Rio, de 2012. Análise da construção da transparência sobre a Covid-19 pelos estados brasileiros, a partir dos dados coletados nos boletins disponibilizados pela ONG Open Knowledge Brasil. Esse é um estudo bem recente, realizado por Raul Pipin, em 2020, em que foi um dos primeiros estudos em âmbito nacional a investigar a transparência dos entes governamentais no combate à Covid-19. A diferença desse estudo para o nosso estudo é que ali foram observados dados referentes à pandemia propriamente dita. O que nós conhecemos no âmbito dos estados, dos municípios, como o painel Covid, onde é disponibilizado números de contaminados, números de curados, número de vítimas, leitos de hospitais, enfim, são esses tipos de informações que esses painéis publicam. E esse tipo de transparência é que foi investigada nessa pesquisa, diferente da atual que nós realizamos, que o objetivo ali foi investigar a transparência no âmbito das contratações emergenciais. Metodologia. É uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Apesar de existir ali uma fórmula para fazer a contagem da pontuação e apurar uma nota de transparência, a essência da investigação ela é qualitativa. É exploratório porque é um dos primeiros estudos relacionados ao tema e que aborda essa metodologia da ONG Transparência Internacional. E descreve como tem sido, como está sendo realizada essa transparência até aquele momento, aquele cenário da investigação por esses entes municipais. Empregou-se estudo documental e análise de conteúdo. O estudo documental basicamente foi investigar ali o portal da transparência dos entes governamentais, dos municípios selecionados para esse estudo, e também as redes sociais, informações que estão disponibilizadas ali, públicas, de acesso público, conforme os critérios que são estabelecidos pela metodologia. Buscamos esses critérios nesses portais e nessas redes sociais. E quais redes sociais que a metodologia propõe investigar? Facebook e Twitter. Adotou-se a métrica do ranking de transparência no combate à Covid-19, da ONG Transparência Internacional Brasil, que propõe a investigação da transparência por meio de 4 dimensões. São elas: informações disponíveis. O foco dessa dimensão é verificar a existência de um portal específico para a divulgação das contratações emergenciais. A dimensão formato das informações, o foco aqui é verificar se essas informações foram disponibilizadas no formato aberto. O formato aberto, para que seja dar um exemplo mais fácil de compreender, é quando, por exemplo, nós podemos identificar essa informação e baixar em formato de planilhas eletrônicas, e por meio dessas planilhas podemos realizar as nossas manipulações para análise de dados. E é um exemplo, então, de formato aberto e que deve ser disponibilizado para essas informações. A dimensão da legislação, o foco principal é identificar se no âmbito dos municípios existe uma regulamentação das contratações emergenciais, apesar da existência ali de uma legislação federal que é aplicada a todos os entes da federação, mas não abarca especificidades. Então, a preocupação para que seja promovida da melhor maneira possível a transparência é que exista uma regulamentação também em âmbito local. E a dimensão controle social, o foco de observação principal é em relação ao funcionamento da ouvidoria e do ESIC, que é o formulário disponibilizado para pedidos de acesso à informação. Lembrando que tanto a ouvidoria com suas manifestações e o ESIC com pedidos de acesso à informação são itens relacionados à Covid, as contratações emergenciais que foram observadas. E também a questão do funcionamento das redes sociais, o Facebook e o Twitter, para promoção e divulgação do portal das contratações emergenciais. Diante disso, é estabelecida uma nota que varia de 0 a 100, propõe uma nota de 0 a 100, e que há uma escala de avaliação. 0 a 19 pontos é péssimo,
ruim de 20 a 39 pontos, regular de 40 a 59 pontos, bom de 60 a 79 pontos e ótimo de 80 a 100 pontos. As fontes consultadas foram os websites das prefeituras e redes sociais oficiais de governo, Facebook e Twitter. A coleta dos dados foi realizada entre 12 e 17 de 6 de 2020 e a avaliação, que foi a contagem, a apuração da nota de transparência, aconteceu em 18 de 6 de 2020. Resultados e discussões. No geral, a pesquisa demonstrou que os municípios selecionados para este estudo apresentaram um índice de transparência em combate à Covid-19 entre bom e ótimo, variação da nota de 74,7 a 82,3, com destaque para as dimensões informações disponíveis e formato das informações, que obtiveram os melhores resultados na avaliação. Por outro lado, constatou-se a falta de regulamentação das contratações emergenciais em âmbito local, a legislação, e a subutilização das redes oficiais de governo, controle social, para a promoção da transparência das contratações. Resultados quanto à apuração das notas. A Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, ficou na liderança, obteve nota 82,3, considerado um índice ótimo de transparência. Serra ficou em segundo com 81, considerado ótimo em transparência. Em terceiro lugar ficou Cachoeiras de Itapemirim, com 78,5, considerado um índice bom. Em quarto, Cariacica, com 75,9, bom. E em quinto, Vila Velha, com 74,7, também bom. Aqui a única observação que podemos fazer, que fazemos, é que a única cidade do interior do estado é a Cachoeira de Itapemirim. E as demais cidades são cidades da região metropolitana, incluindo aí a capital do estado, Espírito Santo, que ficou na liderança nesse índice de transparência. Considerações finais, ficou evidente a necessidade de melhorias no processo de promoção da transparência das informações, uma vez que nenhum ente obteve nota máxima 100, então é necessário sim um aperfeiçoamento e melhorias nesse processo de transparência. O estudo vem contribuir para o fortalecimento da cultura de transparência nos entes federados, uma vez que aqui há uma pesquisa acadêmica em que explora ou utiliza como base uma metodologia desenvolvida pela ONG Transparência Nacional, uma forma também de difundir mais o trabalho da ONG e o que tem notado das futuras publicações da ONG, que ela realizou após esse nosso estudo, ela veio realizar outros levantamentos da transparência, tem sido levado muito em consideração a atuação da ONG, uma vez que esse trabalho tende a se tornar um selo de qualidade para o setor público em termos de transparência. Este trabalho poderá servir de espelho aos demais entes que desejam avançar nas ações de promoção da transparência, uma vez que há mais divulgação dessa metodologia, isso também pode ajudar em outros entes governamentais que desejam se aperfeiçoar nas ações de transparência. A pesquisa apresentou como limitação o fato de ter investigado a transparência no combate à Covid-19 dos 5 municípios mais populosos do estado do Espírito Santo. Então, não é bem uma amostra, foi basicamente um trabalho exploratório, uma primeira investigação com base nessa metodologia, indicação de futuras pesquisas, ampliação da amostra, aplicar também métodos quantitativos mais robustos para que possamos aí, para que os futuros pesquisadores possam fazer análises mais profundas quanto à transparência em combate à Covid-19. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho. É isso que eu gostaria de ter apresentado e agradeço a atenção.